O mercado de cervejas artesanais no Brasil cresceu acima do comum nos últimos anos. Os gaúchos lideram a lista com o maior número de cervejarias registradas. E agora uma oportunidade de qualificação para o setor vai ser oferecida aqui pela UPF. Conheça mais sobre o encanto dessa produção artesanal na reportagem que foi feita na primeira cervejaria artesanal de Passo Fundo. O Rômulo, em 2010, já tinha feito alguns experimentos com cerveja artesanal. Eu já fazia cerveja artesanal em casa, tinha feito algumas que não deram certo. Na época, ele trabalhava com eletrônica, mas foi a partir de uma viagem para a Alemanha que a cerveja artesanal passou a fazer parte da vida dele com paixão e profissionalismo. Fui muito bem recebido pelo hotel, era um hotel familiar. E eu disse, cara, estamos na Alemanha, me oferece uma cerveja. Ele disse, nós temos uma cerveja que só vai tomar aqui. Eu, é essa. E ele me deu a Gose Beer. Na época tinha quase nada de cerveja artesanal no mercado, tinha dado Beer, que vendia muito. O mestre cervejeiro mergulhou fundo no conhecimento. Uma formação que, segundo ele, foi acontecendo aos poucos. Hoje, com um número expressivo de cursos no currículo, aprimorou a teoria e aprofundou o conhecimento sobre a arte que existe na produção das cervejas especiais. Por mais que a gente diga cerveja artesanal, a gente tem um registro oficial da indústria, né? Mas a parte do artesanal fica porque a gente não tem tanta análise quanto uma indústria. A nossa análise quem faz é a gente. Desde o momento que recebe o malte, que mistura o malte A com o malte B, com o lúpulo C, com o fermento D, para escolher como é que vai ser essa receita. É quase que nem fazer um pão caseiro e um pão industrial. Tem essa diferença que é a preocupação com o teu lote, né? Pode-se dizer que as cervejas artesanais são experiências sensoriais multifacetadas. Sim, quando se fala em cerveja artesanal, abre um mundo de cores e sabores marcantes, inúmeros temperos, condimentos e especiarias, sem contar nos traços e nos estilos. Uma produção voltada também para novos paladares. Como é que eu vou sentir o aroma cítrico se eu não sei o que é um aroma cítrico na cerveja? Como é que eu vou sentir o aroma floral? Tu bota uma pessoa numa cerveja alemã bem sutil, tem um floral nela. Cara, a pessoa se não está treinada a entender o que é o floral, de tão sutil que é, tu não vai saber. Então tu tem que ir desenvolvendo. É uma habilidade que tu vai se desenvolvendo. Isso é a arte do artesanal, né? É tu se capacitar teus sensores, os teus requisitos técnicos e tentar casar isso com um laboratório, né? Para teu controle de qualidade ser tanto físico-químico quanto sensorial. Água, malte, lúpulo e levedura são a base de origem das diferentes cervejas artesanais. Pode parecer simples, mas as variações e combinações são inúmeras. O atrativo também de aliar o conhecimento, tudo que tem numa cerveja, os diferentes componentes, princípios ativos. É para compreender um pouco mais sobre a arte das cervejas especiais e como essa mistura dá origem às diferentes possibilidades que a Universidade de Passo Fundo se volta para quem tem interesse neste mercado. Mas que eu possa saber que sabor, que aroma, né, que odor característico que eu quero, né, que amargor eu quero específico para essa cerveja. Então, a Universidade de Passo Fundo, ela quer aliar esse conhecimento técnico, né, que são discutidos nos vários cursos de graduação, principalmente no que se trata dos processos fermentativos, análises sensoriais, microbiologia, bioquímica e química das reações. E também, né, salientar que temos um parque tecnológico, né, em que as empresas podem ser incubadas e que queremos estimular, né, e queremos auxiliar quem tiver interesse em começar a produzir a sua cerveja, em conhecer um pouco mais sobre a produção de cerveja, aliar a questão de degustar uma cerveja artesanal e harmonizar ela com a culinária específica. O mercado cervejeiro no Brasil cresceu acima do comum. Na última pesquisa de 2017, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento registrou um aumento de menos de 100 para 679 cervejarias no período de 7 anos. E de acordo com a Associação Brasileira da Cerveja Artesanal, os gaúchos lideram a lista com maior número de cervejarias registradas.
O Rio Grande do Sul vem seguido por São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro. Passo Fundo a gente tem 5 cervejarias. Depois de agregar bastante conhecimento sobre o assunto, o Rômulo define a cerveja artesanal assim. Eu posso partir da busca de qualidade, eu posso dizer que é um prazer, eu posso dizer que é o meu ganha-pão, eu posso dizer que é um brinquedo, porque a gente, querendo ou não, a gente se diverte fazendo.